Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista! Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de recomposição da aprendizagem, vamos ter aula de língua portuguesa para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é: vamos conhecer a funcionalidade de cada texto? Existem diversos tipos de textos e de gêneros textuais também. E hoje nós vamos conhecer qual é a função de cada um deles, qual é a importância, o que é que eles querem passar, as informações que eles têm para a gente. Mas antes disso, vamos para o nosso último desafio? Bem, na nossa última aula, eu pedi que vocês criassem uma história observando essa sequência de imagem. Eu vou criar a minha história agora para vocês. Temos aí uma menina que estava passeando e ela avistou um pé de laranja. E ela pensou: nossa, essas laranjas estão deliciosas. Então ela decidiu colher uma laranja. E aí, quando ela pegou a laranja, que já estava pensando em provar, em comer aquela laranja, uma minhoca saiu dela. Então ela jogou a laranja no chão e ficou gritando porque ela tinha pavor de minhoca. Essa foi a história que eu criei, mas cada pessoa aí na sua casa consegue criar fatos diferentes observando a mesma imagem. Por quê? A gente pensa coisa diferente. A nossa história, quando a gente também cria diferente. Então, espero que aí na sua casa você tenha conseguido criar a sua história observando essas imagens. E é importante que você treine sempre sobre isso. Encontrar uma fotografia em um livro que você não usa mais, recortar, colar no seu caderno e tentar criar um texto, criar uma história com aquela imagem. Isso vai ajudar você bastante a fazer criação de texto, produção de texto, e também quando você começar a criar redação, você já vai estar com a mente bem treinada, tá? Então fica aí a dica para que você treine na sua casa a produção de texto. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoje vamos aprender a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aqui na nossa aula a gente já observou alguns gêneros diferentes, mas hoje vamos observar um número maior de gêneros e conhecer qual é a finalidade dele, qual é a intenção dele. O gênero de um texto está profundamente ligado a seu objetivo, que pode ser de informar, convencer, advertir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar, entre outros. São várias funções. Por exemplo, quando eu leio sobre o gênero tirinha, que foi o que a gente viu nas nossas últimas aulas, a funcionalidade é divertir. A pessoa que vai estar lendo, ela vai se divertir com aquela informação. Quando eu vejo uma notícia, eu sei que ela vai me informar alguma coisa, que ela vai me passar alguma informação. Por isso que os gêneros, eles são divididos, existem diversos gêneros, porque cada um vai ter a sua finalidade. Então vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui o gênero aventura. Existem várias histórias infantis que falam sobre aventura, né? Algumas aventuras a gente fica com um pouco de medo, outras a gente fica bastante animado porque conta histórias de terras desconhecidas, de fadas, de piratas. Então, o gênero aventura serve para que o leitor ele possa observar as ações do personagem, ele possa viajar na leitura. Lógico que às vezes você não vai poder da sua casa pegar um navio pirata e descobrir uma ilha. Mas se você abrir um livro que fale sobre aventura,
Você vai conseguir fazer isso sem tirar os pés do chão. Temos o bilhete. O bilhete é quando eu quero informar alguma coisa para alguém. Geralmente eu posso usar uma linguagem informal, ou seja, da forma que eu falo, eu posso estar escrevendo esse bilhete. É bem curto, é bem breve e tem que ter o nome do destinatário e do emissor. Então, por exemplo, se a sua mamãe saiu de casa mais cedo, ela pode deixar um bilhete na geladeira dizendo assim: Maria, não esqueça de pegar seu lanche. Beijos, mamãe. Ou então assim: filho, precisei sair mais cedo. Assinado, mamãe. Então, o bilhete, ele vai ser bem mais curto do que uma carta, tá? Temos o gênero biografia. Biografia vai contar a história de alguém, a história de uma pessoa, relatando fatos que marcaram a vida daquela pessoa. Geralmente, pessoas que são famosas, elas fazem as suas biografias, os seus livros. Mas você também pode já começar a criar a sua biografia. Lógico que ela não vai terminar agora, porque você ainda tem muita vida pela frente. Mas eu tenho certeza que você já tem boas histórias para contar. Temos o gênero bula de remédio. Será que você sabe para que serve esse gênero textual? Para informar o paciente, né? Quantos remédios deve tomar? De quantas em quantas horas vai ser o intervalo? Quem pode usar esse medicamento? Quem não pode? Então a bula é bastante importante para que a gente possa entender quantas gotas do remédio eu vou precisar, por quanto tempo eu vou ter que usar aquele remédio. Gênero textual, carta. A carta, ela serve também para se comunicar, para ter informações sobre alguém que mora distante, até alguém que mora um pouco mais perto de você também. Para escrever uma carta, diferente do bilhete, ela vai precisar ter uma estrutura, tá? Vai precisar do local e data, da saudação, do assunto, despedida e da assinatura. Enquanto isso, o assunto da carta é livre. Vai depender sobre o que você vai querer informar para aquela pessoa. E pode ter um tamanho médio ou um tamanho grande, porque quando é uma informação muito pequena, a gente usa o bilhete, né? A carta, ela serve para tratar de assuntos mais longos. Temos também o Contos de Fadas. Contos de Fadas é uma história fictícia que não existe, tá? Que traz alguns elementos como príncipes, princesas, criaturas mágicas, bruxas, feitiçarias. São histórias que não existem, mas que as pessoas gostam muito de contar. As pessoas conseguem imaginar o que aconteceria, porque num conto de fada pode acontecer de tudo. É sapo que vira príncipe, é pessoa que vira bruxa, é vassoura que voa, enfim. Muitas histórias. Temos também a crônica. A crônica, ela é um tipo de texto que vai ter uma mistura entre o jornalismo e a literatura. E a principal característica dela vai ser usar uma ironia, narrar uma história que tenha também um pouco de humor e trazer notícias, tá? O diário. Diário já é aquele gênero textual mais pessoal, onde você vai registrar coisas que aconteceram com você, alguns segredos. A pessoa, geralmente, que escreve diário, ela usa a primeira pessoa, né? Porque ela sempre está falando dela. Querido diário, hoje eu tomei um sorvete, o sorvete estava delicioso. Ou então, querido diário, amanhã irei para o shopping, estou muito ansiosa. Então é como se você estivesse conversando com outra pessoa, conversando com alguém. Você vai relatando tudo ali no seu diário e na maioria das vezes, as pessoas não deixam que outra pessoa leia o seu diário, porque tem informações bastante pessoais. Temos o e-mail. O e-mail é um gênero eletrônico, né? Vai precisar de um computador, de um celular. E lembra um pouco o bilhete e a carta também. Porém,
a praticidade de você responder e de você receber é bem mais rápida. Por exemplo, se eu for mandar uma carta para alguém que está em outro estado ou em outro país, aquela carta vai demorar um pouco a chegar. Já o e-mail, eu consigo mandar e a pessoa recebe na mesma hora. Só vai precisar de internet. O assunto pode ser um assunto curto ou um assunto longo. Aí não tem critério para o e-mail, tá? Mas serve para passar alguma informação, passar algum lembrete. Temos também a entrevista. A entrevista vai ter aquela função de informar de algum acontecimento para o público. Uma pessoa entrevistada, ela pode contar uma coisa que aconteceu, ou ela pode estar falando sobre a vida dela, passando informações sobre ela. Geralmente vai ter o repórter, vai ter câmeras para poder entrevistar aquela pessoa. Temos a fábula. A fábula é uma narrativa que traz reflexões. Geralmente nas fábulas, os animais, eles agem como pessoas. São personagens que são animais, mas que falam, que têm sua vida como as de pessoa. E no final de cada fábula, vai ter uma moral, vai ter uma lição de moral para que a gente possa aprender. Por exemplo, a fábula da lebre e da tartaruga, né? Que elas vão apostar uma corrida e a lebre decide dormir e a tartaruga não desiste. A gente aprende que devagar se vai ao longe. Se eu for devagarinho, tentando conseguir construir as coisas, no final eu consigo chegar onde eu quero. Temos a ficção científica. É uma história que traz elementos que não existem na realidade e que vai envolver tecnologia, outros planetas, um pouco de ciência também. A maioria dos filmes que a gente assiste, eles são de ficção científica, tá? Mas um gênero que é o informativo, que a palavra já diz, né? Serve para informar sobre algum acontecimento de pessoas ou de lugares. Ele vai passar essa informação. E muitos outros gêneros também passam a ser informativos, tá? Temos a lenda. É um tipo de gênero passado de geração em geração e as pessoas contam como se fosse verdade. Existem também elementos fictícios, coisas incríveis e extraordinárias podem acontecer nas lendas. Alguns dizem que são fenômenos reais, outros dizem que são apenas invenções. Não se sabe. Temos a lenda mistério, onde vai trazer uma história com um pouco de suspense, um pouco de drama, mas que no final tudo tem que ser desvendado, tudo tem que ser resolvido. Temos também o mito. O mito geralmente ele serve para explicar a origem de alguns lugares e geralmente vai incluir deuses, por exemplo, deuses olímpicos, deuses da Grécia. Então existem um mito que explica a origem de diversas coisas, da chuva, do sol, entre outros. Temos também a poesia. A poesia, ela vai ter um formato diferente na sua estrutura, tá? É diferente de uma carta, é diferente de um conto, porque ela vai precisar ter estrofes e versos. Geralmente ela possui um ritmo, pode ser um ritmo de uma música, vai ter rimas e na grande maioria ela expressa amor. Então as pessoas escrevem poesias com palavras rimando, falando da natureza, falando do amor, de coisas bonitas. Temos também o gênero receita, que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. E o gênero receita, ela também vai ter uma estrutura, né? Primeiro vai ter os ingredientes, depois vai ter o modo de preparo. Se você for precisar fazer um bolo, você vai seguir a receita para ver a medida que você vai usar, quanto de cada ingrediente você vai precisar. E por último temos o gênero terror, geralmente com personagens assustadores, que deixam o leitor com medo, elementos tenebrosos também,
Sei que muita gente gosta de histórias de terror. E esses foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês de gêneros textuais. Eu sei que existem muitos modelos, mas sempre que você for observar o seu livro, as atividades que o seu professor passa na escola, é importante que você tente identificar que tipo de gênero é aquele. Se é uma carta, se é uma receita, se está falando de terror. Então, sempre que você encontrar algum texto, tenta lembrar um pouco dos gêneros que a gente viu na aula de hoje, para que você possa identificar melhor qual é a finalidade, o que é que esse gênero quer passar para você. Vamos para o nosso exercício de hoje? Preparadas? Então vamos lá. Prepare o seu gabarito, questões do 1 até o 5, com alternativas A, B, C e D. Vamos lá? Temos aqui um texto, que fala sobre um feirão Geek Power que aconteceu no Shopping Northway de Paulista. Aconteceu em setembro, na quinta-feira. Localização no shopping, um feirão contando com animes, games, tudo sobre a cultura pop. Quando você vê esse texto, letra A, você recebeu informações sobre o evento geek? B, ficou sabendo de histórias sobre animes? C, você aprendeu a ler mangá? Ou D, descobriu onde surgiu a cultura pop? Observando aí essa notícia, qual foi a informação que você teve? Alternativa A, recebeu informação sobre um evento. A gente pode descartar as outras informações porque não está contando nenhuma história de anime, não está ensinando ninguém a ler mangá e não está falando sobre a cultura pop. Está informando que vai ter um evento que vai falar sobre isso. Então, recebemos informações sobre o evento. Temos aqui mais uma fotografia, Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. Sábados e domingos no Teatro do Parque. Quando você observa esse anúncio, letra A, a finalidade dele é divulgar o nome do palhaço? B, apresentar o Teatro do Parque? C, informar sobre as apresentações do circo? Ou D, instruir sobre a importância do circo? Não tem nome de palhaço, não tem apresentações sobre o teatro. Fala que a apresentação vai ser no teatro, Então, letra C, está informando sobre as apresentações aos sábados e domingos no Teatro do Parque, Teatro Santa Isabel. Próximo aqui eu tenho falando sobre dicas, uma imagem falando sobre dicas de você. Veja como agir para fazer uma compra segura na internet, verifique o e-mail, o número de telefone, deixe tudo impresso, cuidado com os valores dos produtos, observe o valor do frete. Lembre-se, o preço tem que estar compatível com o produto. Esse texto, qual é a finalidade dele? É vender, ordenar, orientar ou convencer. Quando você encontra um texto que fala sobre dica de como você comprar na internet, qual vai ser a finalidade desse texto? Orientar, Ele está lhe orientando, passando essa informação para você de como você vai comprar na internet. Temos aqui um cartaz: monte o seu time e vá ao ataque contra a dengue. Não dê tempo para a dengue. Qual é a finalidade desse texto? Conscientizar sobre a limpeza das ruas, criticar a falta de recolhimento do lixo, divulgar ações de combate à dengue ou orientar a formação de equipes esportivas. A, B, C ou D? Alternativa correta? Letra C, divulgar sobre ações de combate à dengue. E agora temos aqui uma história em quadrinho. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo, tirei nota menor que Zé Lelé. Mas por que absurdo? Ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota. E qual é a finalidade desse texto? Convencer, divertir, ensinar ou informar? Divertir, A história em quadrinho tem essa finalidade de divertir. E o nosso gabarito ficou desse jeito. Primeira questão, letra A. Segundo, letra C.
terceiro, letra C, quarto, letra C e o quinto, letra B. Conseguiu acertar tudo? Muito bem, vamos para o desafio? Eu trouxe aqui esse gênero, receita, bolo de cenoura. Na próxima aula você vai me informar para que serve esse texto. E não é para ensinar a fazer bolo não, viu? Eu quero a finalidade. Quando eu observo um gênero receita, qual é a finalidade dele? Certo? Cumpra o seu desafio, que na próxima aula eu vou querer saber se a sua resposta foi igual com a minha. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!